Shalom, meus caríssimos irmãos em Cristo, graça e paz, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai, sejam todos vocês bem-vindos. Eu quero dar uma explicação mais concreta a respeito do surgimento das igrejas de construções de pedra. Muitos pensam que sempre foi assim e na era apostólica não era assim. Primeiro eu quero dar uma explicação sobre essa imagem que está atrás de mim. Essa era uma basílica de Constantino, certo, irmãos? O que era basílica? A palavra basílica, irmão, vem do grego basilike, que significa casa real ou edifício régio, certo? As basílicas, irmão, e também derivado de basileus, que quer dizer rei, certo? No contexto romano, basílica passou a significar um grande salão público de autoridades, que realizavam ali decisões importantes, uma espécie de tribunal do rei ou salão do poder, certo? Agora, vamos entrar agora aqui no assunto, irmãos, uma adaptação, né? E também existiram templos pagãos que foram convertidos a igrejas, tá? Na época, não é? Eles usavam o mesmo templo na época de Constantino, transformaram ele em igrejas romanas. Isso foi isso já foi depois de Constantino, no ano 609 depois de Cristo. Datas cristãs foram associadas a festas pagãs também, tá? Para facilitar a aceitação. Inclusive 25 de dezembro, nós acho que muitos falam Natal, corresponde ao Festival do Sol Invicto, tá, irmãos? Páscoa, embora cristã, o nome em inglês é Easter, em inglês, vem da deusa pagã Star Iostre, certo? Então, a Páscoa que nós comemoramos, quero dizer assim, não é a Páscoa igual que teria que ser, seria aquela Páscoa com pães ázimos, enfim, e mudaram tudo. Isso aí é coisa da igreja romana, entende? Mas isso não vai invalidar o evangelho, certo? Não vai invalidar o evangelho, só que o que eu posso dizer para vocês? Existiu uma influência pagã dentro das igrejas da atualidade, salvo algumas que não praticam estas coisas, mas estão envolvidas com federações, certo? Então a igreja institucional que nós conhecemos hoje, que nós chamamos de igreja, aquela é minha igreja, tem um nome e tal, ela saiu fora, se distanciou totalmente do modelo apostólico. Eu sei que tem gente aqui que não vai gostar, mas eu tenho que falar a verdade, tá, irmão? Então eu vou fazer esse estudo aqui para vocês entenderem, ok? Jesus Cristo instituiu o quê? Uma igreja espiritualmente. E os apóstolos deram início à sua forma prática, logo após a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 2, descreve o quê? Descreve, irmãos, o nascimento da igreja no dia de Pentecostes, por volta de 30 depois de Cristo em Jerusalém, que estavam reunidos no mesmo lugar. E ela era uma igreja comunitária espiritual, descentralizada, não existia sede, isso aí que existe hoje não existia nada disso. Eram igrejas autônomas, tá, irmão? Na verdade, eram igrejas porque se reuniam pessoas, tá? Eram reuniões de pessoas, pessoas que se congregavam junto. Porque sempre foi falado que nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje se olha para uma igreja e fala, o templo. Não é templo, irmãos. Isso daí é uma mentira, tá? Isso aí é uma mentira. Vou ser bem sincero, não é templo coisa nenhuma. Templo somos cada um de nós que o Espírito Santo, que Deus constituiu. Por isso que quando nós temos um pecado, alguma coisa, que nós sentimos o arrependimento, é porque o Espírito Santo está dentro do nosso templo espiritual. Certo, irmãos? Agora, igreja nós podemos considerar da seguinte forma: quando nós se reunimos ou numa casa, ou num salão, ou até mesmo numa denominação, mas isso não quer dizer que a denominação seja uma igreja. Ela é uma casa de oração. Vazia é uma casa de oração. É costume já que vem do paganismo, que vem de lá de trás, né, da igreja romana, chamar de igreja. Isso é um costume, tá, irmão? Eu estou falando que é real. Se vocês quiserem acreditar, acredita. Se não quiser, não acredita. Eu acho muito interessante falar que a pessoa é desigrejado. Isso aí é uma coisa que eu não concordo. Vocês podem, os teólogos, achar que
tem alguma concordância? Para mim não tem. Porque se Jesus Cristo é a cabeça da igreja e eu estou ligado em Jesus Cristo, mas não estou ligado em uma instituição, por que eu sou desigrejado? Quer dizer que Jesus Cristo, então, depende de uma instituição para que eu seja igreja? Para que eu seja templo do Espírito Santo? Não estou dizendo com isso que você tem que sair da sua denominação e ir para o mundo. Entenda. Mas estamos chegando num tempo que nós temos que entender as coisas, irmão. Satanás já está operando dentro desses templos aí, muitos deles, tá? Não vou generalizar também, mas muitos deles estão sendo estruturas para serem usadas para destruir o verdadeiro evangelho. Eu vou ter que pregar aqui. Quem quiser gostar aqui gosta, quem não quiser vai sair do canal, mas a verdade é essa daqui. Agora, se as pessoas gostarem de ouvir mentira, então procurem outros, porque aqui eu vou falar a verdade, por isso esse canal muito não vai nem para frente. Não estou dizendo que os outros falam outras coisas, vão para frente e estão mentindo, não é isso que eu quis dizer, tá? Quero ser bem claro aqui, eu estou dizendo que tem pessoas sim que pregam que a igreja é aquela estrutura, que a graça é aquela estrutura, isso é mentira. Dentro de uma estrutura pode ter uma igreja invisível, mas com o tempo, se a estrutura institucional sair fora do evangelho, o povo sai dali de dentro. Não adianta culpar crítico, culpar nada, irmão. O Espírito de Deus, onde tem o mel, as abelhas vão atrás, elas não vão ficar onde não tem, tá bom, irmão? E a palavra de Deus é mais doce do que o mel, certo? Ela era comunitária, a igreja primeiro, era espiritual, descentralizada. Os fiéis se reuniam nas casas, Atos 2,46, partilhavam tudo. Os apóstolos Pedro, João e Paulo, etc., constituíram comunidades em diversas cidades, como Coríntio, Éfeso, Roma, Filipos e etc. Ali eles colocavam presbíteros, que eram anciães, para cuidar daquela comunidade. Certo, irmão? Eles não tinham aqueles luxos. Não havia templos de pedras cristãos construídos naquela época. Aí você vai me dizer, mas você quer voltar ao tempo de trás? Aquele tempo lá que não tinha... Eu quero, porque hoje não dá mais em qualquer igreja aí não. Porque tá virando bagunça, certo? Está virando confusão, está virando lugar para ganhar dinheiro, está virando lugar para promoção, soberba, orgulho e arrogância. Tem pregadores aí que se acham deuses, e só falta querer sentar no trono do Senhor. São mentirosos e falsos profetas. Não estou generalizando, eu não sou santo, eu me considero um pecador, mas eu estou falando a verdade. A verdade com toda sinceridade. O sistema, eu não estou falando contra a sua denominação. Sua denominação pode ser uma boa denominação, pode ter pessoas boas lá dentro. Estou falando sobre o sistema que está entrando em algumas, ou até muitas já. E eu não sei não, hein? Aquelas que não aceitarem vão ter que ferrachar as portas. Que o anticristo vai mandar e já está mandando, se vocês querem saber. Cuidado, já tem pessoas infiltradas dentro de denominações. Eu falo isso com precisão, ok? Para enganar, seduzir o povo. Fazer o povo acreditar em costumes e usos e costumes e acreditar que a sua denominação salva. É isso que o diabo quer. Aí você vai deixando Jesus Cristo de lado e vai adorando as paredes da sua denominação e o seu pregador. O que vai acontecer? Eu vou te falar bem claro, você vai com ele para onde ele for, tá bom? Tomara que ele fosse para o céu, eu quero, mas uma pessoa que age assim, por ego, por vanglória, por arrogância, por título, não sei não se ele vai entrar no céu. Deus é que sabe, eu não vou julgar ninguém aqui. Tá bom, irmãos? Então não havia templos de pedra cristãos construídos, vou frisar bem isso, tá? Então, como é que os primeiros apóstolos viam a igreja? Tá. A igreja, na palavra grega, quer dizer eclésia, né? Significava assembleia de crentes, o corpo de Cristo, os chamados para fora do mundo. Certo, irmãos? Não era um prédio, mas pessoas salvas pela fé em Jesus Cristo quando se reuniam. Em Coríntios 3, versículo 16, diz: vós sois o templo de Deus. Quem que vai contrariar o que está escrito aqui em Coríntios, irmão? Tem gente ontem que saiu do meu canal porque eu falei isso. Eu vou repetir. Se quiser sair mais gente, pode sair. Mas eu estou na Bíblia, irmão. Eu não posso sair fora da Bíblia. Sai do meu canal se você quiser, mas eu não saio da Bíblia. Quem quiser ficar comigo na Bíblia, que fique no meu canal. Eu não quero machucar ninguém, mas eu estou falando a verdade. Você tem que acreditar. Lê lá, pega a sua Bíblia. Não vai atrás de conversa. Pega a sua Bíblia e vê lá. Eu não estou mandando você sair de lado nenhum. Você está se sentindo bem aí? Está servindo a Deus? Problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou falando a verdade. Em Coríntios diz que assim...
Vós sois o templo de Deus e ponto. Em Efésios 1, 22 e 23 diz assim, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Então é uma igreja só. Não é a placa da igreja X ou a placa da igreja A. Na igreja X ou na igreja A, tem pessoas sim que fazem parte desse corpo. Mas se começar a ter heresia lá dentro, irmão, pregar coisa contra a Bíblia, contra o próprio Evangelho, dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, pensa vocês que vão ficar lá os que é de Deus, não vão sair dessa Babilônia aí, com certeza. Tá? Com certeza. Porque você veja aí, ó, isso aí que o Constantino tem aí, ó, isso era usado para adoração de coisas erradas, era para fazer reuniões políticas e etc. Tem mais coisa que eu não vou nem falar aqui, tá bom? A igreja era vivida, não construída em pedra. Ela se vivia, ela vivia. Mas como se reunia? Se reunia, arrumavam lugares e se reuniam, que não é difícil hoje, porque na China é um lugar que tem muito crente, tá? Muito cristão, que se reuniam e se reúnem. E não tem igreja de pedra. As igrejas de pedra que tem lá são ligadas a uma federação de igrejas, por isso que elas podem funcionar. Porque se não for ligada a essa federação, elas não funcionam. Faça uma pesquisa. E mesmo assim ainda há perseguição até sobre essas. Né? Então, quando é que surgiu, irmão, a igreja institucional como templos de pedra? Bom, a mudança começou com o imperador Constantino, no século IV. O que aconteceu? Em 313, né, no Edito de Milão, Constantino legaliza o cristianismo, certo? Já não tinha nem apóstolo, não tinha nada, irmão. Em 325, no Concílio de Nicéia, é o marco da institucionalização da igreja cristã com apoio do Estado. Olha só, começou assim. Constantino ordena construções de grandes basílicas, igrejas de pedra. Foi Constantino. Quer dizer que eu estou trabalhando na obra de Deus, você está trabalhando na obra de Constantino, você está dando continuidade para ele, tá? Vamos ser bem sinceros, irmão. Agora, se a sua igreja é séria, se a sua denominação está seguindo uma doutrina séria, eu não sei. Eu não vou julgar a igreja aqui. Eu não estou aqui para julgar. Estou falando a verdade dentro de um contexto histórico. Julgue você mesmo. Se tem nepotismo, se tem favorecimento para o pobre, para o rico e o pobre é jogado para fora. Você que tem que julgar. Eu não posso julgar a sua igreja. Eu não sou juiz. Estou falando a verdade. Agora, cabe a você entender a verdade e não achar que eu estou falando mal. Porque muita gente fala a verdade e é interpretado mal. Entendeu, irmãos? Então, quando Constantino começou a fazer isso, irmão, grandes basílicas, igrejas de pedra, foi então que surgiu a igreja como São João de Latrão, no século, na época de Constantino mesmo, que foi 314, ou melhor, depois de Cristo, né? Foi depois de Cristo, 314, depois de Cristo, em Roma, e Basílica de São Pedro, 324, depois de Cristo, o Vaticano. Né? E depois o Santo Sepulcro, a igreja de Santo Sepulcro 326, depois de Cristo, em Jerusalém. Tá? Sendo que esse sepulcro aí, dessa igreja aí, bom, vão lá e vão pesquisar que vocês vão ver onde está o sepulcro. Não estou aqui para falar mal. Tá? Esses templos agora passam a ser centros públicos apoiados naquela época pelo Império, substituindo a simplicidade das igrejas domésticas, igual hoje. As igrejas estão se federalizando, se ligando a instituições como federações e etc. Você não precisa acreditar em mim, tá? Mas é isso que está acontecendo. Estão voltando para a sua Babilônia, a mãe de todas as prostituições, como dizem Apocalipse 13 e 17. De lá elas saíram e elas estão voltando de novo, porque estão, independentemente de mudança litúrgica, estão obedecendo regras sociais, regras de ecologia e etc. Mas por trás disso tem um pano de fundo do anticristo. Vocês não vão gostar, mas a verdade é essa daí. Em 380, irmão, depois de Cristo, com o imperador Teodósio I, Constantino, ou melhor, o cristianismo se torna uma religião oficial do Império Romano com o Edito de Tessalônica. Tá, irmão? A partir daí surge a Igreja Estatal, que mais tarde será chamada da Igreja Católica Romana. Certo, irmãos?
Qual a diferença entre a igreja dos apóstolos e a igreja institucional? Eu fiz um estudo sobre isso. Características: a dos apóstolos, fundação, Espírito Santo. Deus visitou seus servos, deu a eles ali os dons da linguagem. Forma: comunidade simples. Lugar de culto: casas e campos. Liderança: apóstolos e presbíteros. ênfase: salvação, reino de Deus. Relacionamento com o Estado. Sabe qual era o relacionamento? Era perseguida pelo Estado. Houve uma influência, uma adaptação pagã, você pode me perguntar, no cristianismo institucional? Sim, houve. Isso é documentado por vários historiadores. Inclusive, irmãos, tem alguns exemplos que eu marquei aqui, tá? Quer dizer, templos pagãos foram convertidos em igrejas. Quer dizer, o ex-panteão de Roma virou igreja em 609 depois de Cristo. Datas cristãs foram associadas a festas pagãs, certo? Como 25 de dezembro, o Natal, que corresponde ao Sol Invicto. A Páscoa cristã, não a Páscoa hebraica, a Páscoa cristã, ela é relacionada ao nome de Éster, Iaster, que vem da deusa pagã Star ou Iostre, certo? Eles mudaram as datas ali, tá? Certos rituais também, vestimentas, foram adaptados a práticas romanas pagãs, certo, irmãos? Resumo, agora vamos fazer a igreja, o ano da igreja primeira, depois de Cristo. A igreja nasce no Pentecostes. Jesus Cristo instituiu os apóstolos e ali revestiu eles do Espírito Santo, não é? Pentecostes era uma festa judaica. Por que foi feito naquele 50 dias depois salvo erro, depois da Páscoa? Não me lembro muito bem agora. Vocês podem corrigir isso aí. Eu não sou um professor, posso errar. Então é bom vocês analisarem. Sei que houve essa festa de Pentecostes, que vieram pessoas de vários lugares. Então por isso Deus derramou o Espírito Santo, o Arakadosh, né, que é em hebraico, e eles começaram a falar cada um numa língua que dava a entender aquelas pessoas que estavam na festa, que falavam em os elamitas falavam em elamita, falavam em grego, e cada um começou a ouvir falar na sua própria língua o evangelho. Não era uma linguagem qualquer, que a pessoa não sabe o que é nem o que significa. Não sou contra o dom de línguas, porém é necessário que tenha, sim, um certo intérprete, senão não vai entender nada, não vai resolver, a não ser que a pessoa está falando para si próprio, para edificação própria. Se está falando para edificação própria, eu sou a favor dos dons, não precisa fazer aquela gritaria. E daí, então, as pessoas que vão chegar lá vão... Paulo ensinou assim, eu estou falando o que Paulo falou, eu creio nos dons de Deus, quero deixar claro, entendeu? Eu era o maior barulhento quando eu estava numa denominação aí. Deus me mostrou que eu estava tudo errado. Deus fazia milagre? Fazia. Por quê? A minha simplicidade é a simplicidade daquele que eles estavam me ouvindo. Porque Deus conhecia o meu coração, que eu sempre tive desejo de fazer a vontade de Deus. Por esse motivo que talvez eu não esteja onde talvez muitos queriam que eu estivesse. Esse dia uma irmã queria que eu estivesse de volta. Eu não sinto, não tenho nada contra ninguém, amo a todos, não falo mal deles lá dentro, apenas aponto algumas heresias quando eu sinto. Evito falar, para que evitem pessoas entrar aqui ficar me xingando, porque a maioria das pessoas que entram aqui me mandando para o inferno, me chamando de anjo caído, que não tem versículo bíblico, que não tem fundamento nenhum, são pessoas desta denominação, infelizmente, tá bom, irmão? Não estou dizendo todos, porque no meu canal tem muitos, eu respeito e não faço pouco caso de ninguém, cada um faz o que sentir, a alma de cada um. Depois, irmãos, houve o concílio de Nicéia, né? Onde houve uma organização por Constantino a respeito da igreja, 326 a 337, a construção das primeiras basílicas cristãs, 380, o cristianismo se torna uma religião oficial, e 609, conversão do panteão de Roma para a igreja. Ok? Então, irmãos, na verdade, essas basílicas, né, elas eram usadas para grandes reuniões, né, e para cultos também a outros deuses, e também para as autoridades, certo, irmãos? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que essas construções imensas, que tem gente que diz que tem que construir, nada mais é do que algo estranho.
certo? Eu não vou dizer, mas hoje não dá, tem milhões de crentes, nós podemos ter um lugar. Sim, eu não sou contra a pessoa ter um galpão lá, um banheirinho bom. Eu acho que isso aí não é pecado. No meu ponto de vista, eu não vejo mal nisso. Mas eu vejo mal numa coisa: templos extravagantes, gastando milhões, enquanto o pobre passa fome e ainda a pessoa fica ali. Esses dias eu vi um cidadão ajoelhado na frente de uma igreja, que eu não vou falar o nome. Isso aí virou uma idolatria, irmão. Deus não está nesse lugar, Deus não está mais nesse lugar. Quando vira idolatria, Deus abomina idolatria, seja ela qual for. Seja ela qual for. Você idolatrar um homem, se você idolatrar um prédio, se você idolatrar o que você idolatrar, Deus não se agrada. Então, meus irmãos, fica aí para vocês entenderem como é que foi criada a primeira igreja, construção, que chamam de igreja, que na verdade é um prédio institucional que hoje está sendo controlado já por alguma força ocultista e vocês não estão vendo. Se quiserem acreditar em mim, acreditem. Pesquisem, vejam o que é uma federação, vejam o que é uma federação internacional, vejam quais são as alegações. Eu tenho um documento de uma instituição aqui que explica tudo sobre uma federação. Eu não vou mostrar porque é interno, mas eu tenho. Negam, tudo bem, problema deles. Eu não estou aqui para julgá-los, mas, irmão, você quer ficar nessa daqui? Isso aqui já está lá só para museu, né? Ou você quer ficar em Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja? Então, ora a Deus, pede uma guia de Deus. Você não vai para o mundo se você se reunir na sua casa. Eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, eu não estou mandando ninguém sair de lugar nenhum, pelo amor de Deus. Mas não entra no meu canal pedindo para me voltar para onde eu estava. Isso eu não aceito. Porque eu quero estar em Jesus Cristo, eu não quero sair dele. Se eu voltar para onde eu estava, eu tenho as minhas dúvidas se eu estou voltando para Jesus Cristo. Porque um lugar que não pode pregar o evangelho, que tem que ficar só profetizando, tirem vocês as suas próprias conclusões. Perdoem aí, tá, irmãos? Fica bem claro. Deus abençoe a todos. Não sou contra nada. Sou contra heresias e esse sistema satânico que está tomando conta de praticamente quase todas essas denominações, a não ser algumas que são autônomas e que não estão envolvidas. Porém, eu quero ser bem claro, eu não sei mais. Eu tenho dúvidas aonde que eu posso me ir. Eu conheço igrejas que ainda não estão envolvidas com isso. Conheço, aqui mesmo em Portugal. Porém, irmãos, até quando, não é? A gente não sabe. Deus que tenha misericórdia. Não é para desestimular você de ir na sua denominação. Eu até vou, se precisar, eu vou, não tem problema nenhum. Eu vou numa denominação. Isso para mim não existe problema. Mas se eu perceber que está fugindo do evangelho, eu estou fora, irmão. A Bíblia para mim é referência geral de tudo. Não tem outro argumento a não ser a Bíblia. Se não tiver na Bíblia, para mim não vale nada. Ok, irmão? Eu fiz um estudo da geometria baseado nas escrituras, que ainda é uma hipótese, eu falei, porque para mim a soberania é a palavra de Jesus Cristo, da Bíblia Sagrada, de Yeshua HaMashiach, do Eterno, nos mandamentos, no Evangelho e na salvação que Ele proporcionou a nós, quando Ele amou o mundo de tal maneira, enviou seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por favor, irmãos, compartilhem esse vídeo. Não me deixe sozinho aqui não, tá bom? Deus abençoe. Shalom e paz de Deus e graça e paz a todos.